Vamos dar início à nossa segunda aula de Geografia, Minorias Étnicas e o Fórum Social Mundial. Vamos pelo início, né? O que significa minoria? Pelo dicionário, nós vamos ter a definição como inferioridade em termos numéricos, né? Também temos o segundo entendimento, que é a minoria, né? Que vai ser justamente a questão de menos pessoas representadas, né? Você vai representar menos pessoas, ou seja, você está representando uma minoria. E no sentido da antropologia e da sociologia, é um subgrupo, né? Na sociedade nós temos vários e vários subgrupos que vai ter menos representante do que o grupo dominante, né? Você vai ter sempre um grupo dominante na sociedade, isso politicamente, historicamente, e você vai ter grupos que têm menos representatividade. Isso se dá como uma minoria. No decorrer da aula, a gente vai apresentando e exemplificando melhor o significado de minoria. Como eu observei e falei anteriormente, nós temos vários e vários representantes e subgrupos raciais e étnicos dentro de uma sociedade. Aqui nós temos um exemplo, né, mundial de etnias, né, e de subgrupos da sociedade, né? Nós temos indígenas, brancos, os chamados amarelos, que são os asiáticos, né, que são chamados assim. Temos os negros, né? Temos islâmicos, que é mais um subgrupo religioso, né? Então, assim, nós temos esses subgrupos que são mais conhecidos, né? Alguns desses que eu citei são considerados minorias étnicas. E o que são minorias? Eu tenho que esclarecer justamente um ponto que as pessoas causam confusão na cabeça das pessoas. Minoria étnica não significa que você esteja em menor quantidade quando nós estamos tratando de sociedade. Por exemplo, um grupo que é considerado aqui no Brasil minoria é o grupo de negros e pardos. Mas se observarmos em relação à proporção da sociedade, você tem praticamente bem mais negros e pardos na nossa sociedade brasileira do que os brancos, por exemplo. Porém, os negros e pardos são considerados uma minoria étnica, pois possuem pouca representatividade política e em cargos de poder na sociedade. Por isso, ele é considerado uma minoria, um grupo de risco étnico. E também por questões do passado, né, que fizeram com que isso aconteça hoje. Justamente é um grupo que vai sofrer algumas sanções, né, étnicas, então ele vai ser considerado uma minoria, um grupo que está em risco étnico em relação à grande maioria da sociedade, né, um grupo que vai ter menos poder, principalmente político, nas decisões da sociedade e em cargos de poder na sociedade, seja no setor privado ou seja no setor público. Isso sim demanda uma minoria, tá? Porém, não há um consenso absoluto, né? Há quem discorde disso, quem pretenda que o conceito de minoria seja aquele mais restrito mesmo, de somente ser dado esse nome, essa nomenclatura, ao grupo que tem menor espaço, né? O grupo que tem menor quantidade, não ignorando essa parte sociológica, né? Então é sempre importante frisar que tem que se ler o que o texto quer dizer, ou ver o vídeo que a pessoa quer dizer, e abordar essas situações, tá? Você tem que observar o que o autor quer dizer no seu texto, se ele está falando das minorias sociológicas, né, étnicas, ou se ele está falando de minoria em quantidade. Sempre observar isso, pois a palavra tem realmente esse duplo significado. Porém, aqui nessa aula a gente vai absorver mais o conteúdo sociológico da palavra. As mais famosas e utilizadas é a do sociólogo Mendes Chaves. Um grupo de pessoas que, de algum modo, em algum setor das relações sociais se encontram numa situação de dependência ou desvantagem em relação a um outro grupo, maioritário, entre aspas. Ambos integrando uma sociedade mais ampla. As minorias recebem quase sempre um tratamento discriminatório por parte da maioria. É igual eu sempre falei, né? Quando você tem um grupo com menos poder social, você vai ter um outro grupo que vai estar com maior poder social. E claro que ele não vai querer que esse grupo aqui minoritário ascenda socialmente, né? Então muitas vezes você vê essa questão de preconceito por uma minoria étnica, né?
que são aquelas que eu já tinha citado anteriormente. E aqui a gente vai abordar melhor ainda. E aqui, justamente, nós vamos ter as características. Como reconhecer uma minoria étnica? E aqui nós vamos ter as características. E aqui uma das características é a vulnerabilidade, né? Que são justamente a questão da legislação, que ela vai muitas vezes amparar legalmente aquele setor da sociedade que sofre algum tipo de discriminação, porém, por alguns motivos, geralmente a lei não é aplicada severamente, não é aplicado o rigor da lei, o que deixa esse grupo social vulnerável. Também temos como característica a identidade de informação. É justamente essa capacidade de ter que se reinventar e ter que se reafirmar perante a sociedade, né? Você tá sempre, você já tem uma cultura estabelecida, você já tem um grupo social estabelecido, étnico, mas você sempre tem que estar se reafirmando enquanto ser social, enquanto ser pertencente àquela sociedade. Um exemplo que o texto aqui dá é o negro, né? Que ele sofre sim dessa reafirmação, ele sempre tem que estar se reafirmando perante a sociedade. Outra característica é a luta contra privilégios, né? E aqui o texto vai abordar as mulheres como exemplo, né? Que é justamente as mulheres já vêm com uma luta há muito tempo contra os privilégios e a gente pode observar que em muitas sociedades, em muitos países, as mulheres são maioria. Mas mesmo assim, em cargo de chefia, ela não vai ser maioria, como elas são na sociedade em geral. Em cargos de maiores salários também não. E muitas vezes, exercendo a mesma função que um homem, com a mesma quantidade de tempo, na mesma posição hierárquico de uma empresa, por exemplo, as mulheres recebem menos salários, né? Um salário menor. Então a gente pode observar que muitas vezes ela está em maioria na sociedade, mas ela é considerada uma minoria justamente por isso, né? É um setor da sociedade que precisa de um amparo legal ou muitas vezes lutar contra privilégios para poder ter seus direitos respeitados, né? Tá em período de igualdade ou equidade com o restante da sociedade. Outra característica já de combate, né, é a estratégia discursiva, né, que é justamente quando uma minoria ela vai se organizar politicamente, financeiramente ou até mesmo socialmente para justamente protestar ou tentar o reconhecimento de algo que ela vai precisar, né, seja em passeatas, seja como por exemplo o Fórum Social Mundial, que vai abordar muito debate sobre isso, que é o nosso tema da nossa aula também. E o texto ele justamente vai citar como exemplo a sociedade LGBTQI+, né? Exemplo de grupos minoritários, né? É justamente aqui, né? O grupo minoritário ele pode ser minoritário em um país, em um local e não ser em outro, ser o grupo dominante em outro, né? Geralmente para você ter um grupo como minoria, né, étnica ou social, você vai precisar ter um outro grupo dominante que vai se contrapor àquela minoria, né? E justamente o aspecto pode ser étnico, religioso, de gênero, sexualidade, linguístico, físicos e culturais, né? Ele funciona justamente parecido com uma coisa que infelizmente acontece no mundo de hoje, que é justamente o bullying, né? Você pode sofrer bullying justamente pela sua etnia, pela sua religião, pela sua característica física, cultural, linguística, né? Então, basicamente, essa questão de opressão, né, de grupos minoritários, ele vai funcionar justamente como um bullying, né? E é justamente por essas características de diferenças que as pessoas vão estar julgando esse grupo minoritário ali e tentando diminuí-lo socialmente, né? E um grande exemplo disso que eu citei são os judeus, né? Que em Israel, que é o Estado judeu, é um país judeu, eles são a grande maioria, é uma hegemonia religiosa que nós vamos ter, né? Porém, em outros países, principalmente os países de maioria católica, os judeus eles podem ser sim considerados uma minoria, né? Em alguns casos eles vão ser sim considerados uma minoria, em outros casos não. E historicamente a gente observa que os judeus eles são um grupo de minoria étnica e até sofreram genocídios no passado. Um dos exemplos mais recentes, né, e triste da nossa história, que eu citei no segundo bimestre, são a questão da Alemanha nazista, né, que oprimiu e assassinou milhares de judeus, não só da Alemanha, quanto da Europa inteira, né, perseguiu os judeus e muitos, inclusive, fugiram, por exemplo, para o Brasil, para a América do Sul, né.
Então, os judeus no seu estado, ou seja, no seu país, eles são considerados hegemonia, mas em muitos outros eles vão ser considerados minorias étnicas, para nós observarmos bem essa diferença que eu citei. E justamente, né, aqui pensando, né, poxa, nós temos tantos problemas sociais no mundo inteiro, por que não criar um fórum social mundial, né? Justamente para debater esses assuntos e propor mudanças, né, para os países, para os estados, municípios de todo o mundo. Por que não propor essas mudanças para que isso, sendo que é um problema social grave, né, por que não propor mudanças, né? As ONGs e os movimentos sociais. As ONGs justamente se transformam, se vêm do movimento social. Justamente quando um movimento tenta institucionalizar isso, ele se transforma em uma ONG, né? Então a ONG ela vai ser ligada a diversos movimentos sociais e os movimentos sociais também vão ser ligados a diversas ONGs, né? Justamente essa institucionalização para responder a algum problema, para tentar resolver ou amenizar algum problema, né? Justamente quando não se há mobilização de governos nesse aspecto, tá? As ONGs são justamente o nome ONG, né? ONG se vem de organização não governamental, é uma organização que não é ligada ao governo, tá? E ela vai justamente chegar aonde o governo não pode chegar, ou realmente é custoso para o governo chegar, ou realmente ali não é uma prioridade para aquele governo, né? Então, as ONGs vão estar substituindo esse poder público em diversos lugares, né? Um dos exemplos que eu posso citar aqui é justamente, né, os Médicos Sem Fronteiras, que inclusive nesse período pandêmico continuam atendendo em diversos lugares que são de difícil acesso. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o SUS, que atende praticamente quase toda a população brasileira, então ele não é ali atendido por essa ONG, né, dos Médicos Sem Fronteiras, mas ela atua muito, principalmente no continente africano, né, e em alguns países também que se encontram em guerra, que têm diversos problemas sociais e por isso precisam dessas ONGs e a Médicos Sem Fronteiras é uma delas, que é justamente médicos que são voluntários para estar atendendo nesse país. Muitas vezes sem ganhar um centavo em troca, tá, gente? Somente pelo voluntariado. É uma ONG bem conceituada nesse sentido, trabalha com diversos órgãos mundiais, como a ONU, Unicef, vários outros órgãos internacionais importantíssimos. E como exemplo de movimentos sociais, nós vamos ter o MTST, que são o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né, que é justamente um movimento que busca a questão da moradia, né, que tenta pressionar para se obter moradias, né, seja no setor privado, seja no setor público, essas pressões que nós vemos. E também tem o MST, que é justamente o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que também busca, tem como luta ali a questão da reforma agrária, né, que é a distribuição mais imparcial das terras no Brasil, tá? E aí nós também temos organizações dos povos indígenas que se reúnem tanto na questão regional ali, na questão nacional e internacional, justamente para defender as pautas indígenas que precisam ser colocadas justamente em pauta no mundo inteiro, né? Nós também vamos ter, naquele problema que eu citei, da questão da igualdade salarial entre o homem e mulher, nós vamos ter também um movimento feminista, né? Que são divididos em várias células, né? Justamente para tentar ter como uma bandeira também essa questão salarial e diversas outras coisas que possam estar diminuindo a mulher na sociedade, no mercado de trabalho e afins. Tá? Então, justamente por conta dessas questões que os movimentos sociais, as ONGs e as minorias étnicas viram que estavam debatendo, né, e para ter uma amplitude maior, justamente que eles decidiram criar o Fórum Social Mundial, tá? O primeiro foi realizado em 2001 na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tá? E diversas vezes ele também é realizado aqui no Brasil, né? Na verdade, o Fórum Social Mundial ele é realizado com várias células em vários lugares do mundo. Por exemplo, aqui em Belém já teve um, se eu não me engano, em 2012. Então é um fórum social que vai debater essas mazelas sociais das minorias, justamente no Brasil inteiro, no mundo inteiro, tá, gente? Aqui uma logo do Fórum Social Mundial, uma luta que população idosa, pessoas com deficiências e
diversidades, que foi uma pauta já abordada pelo Fórum Social, que sempre tem o seu tema conforme a sua edição. E justamente esses temas a serem abordados nas edições debatidos justamente pelo Conselho, né, do Fórum Social Mundial, que é um conselho internacional. Ele vai reunir ali os representantes das categorias e vai discutir o que vai ser tema ali, o que vai ser prioridade naquele ano, naquele fórum, naquela edição, tá? Bom, gente, essa foi nossa aula. Espero que gostem, aproveitem. Tchau.